Oi, gente, tudo bom? Bom, já é a quinta vez, eu acho, que eu gravo esse vídeo, então eu espero que dessa vez dê certo. Bom, eu sou a Tauana, eu sou doutoranda da Unicinos e atualmente eu tô fazendo doutorado de sanduíche aqui em Manchester. E aí o Rômulo me convidou para falar um pouquinho sobre a relação do jovem com o leitor, porque a minha tese ela fala sobre, ela não fala especificamente sobre isso, mas eu pesquiso os leitores que estão no Scoob e nos Booktubers, né? E na verdade esses leitores são jovens, digamos assim. Então, bom, primeiro, vocês devem saber o que são os YouTubers, né? Que são pessoas que se dedicam a fazer vídeos para a internet. Os Booktubers, eles também são YouTubers, mas eles fazem vídeos relacionados com livros, né? Ou seja, eles leem e eles gravam vídeos falando sobre o que eles acharam daquela leitura. Eles gravam vídeos sobre autores, sobre literatura de uma forma geral, sobre filmes, sobre séries, sobre assuntos relacionados com o livro, né? Com o mercado editorial, por exemplo. Então você pega e encontra pessoas que estão no YouTube que falam de fato sobre literatura. Aí o Rômulo me colocou a questão do jovem e a leitura. A maioria das pessoas pensam que esse jovem, né, o jovem brasileiro, não lê. Eu acredito que isto é um pensamento que, na verdade, é corriqueiro porque as pessoas desconhecem muitas vezes os fenômenos que acontecem, como não conhecem o Scooby e também como não conhecem os Booktubers, né? Essas pessoas elas têm acesso a dados, por exemplo, ou pesquisas ou notícias que falam que esse jovem de fato não lê. Se você pega notícias que saem sobre a leitura, você de fato tem dados pessimistas, né? Dados de que o leitor, de uma forma geral, independente da idade, ele lê pouco, né? Essas pesquisas dizem que o leitor lê 4 livros por ano. E isso é pouco em comparação ao que se esperava que lesse, né? E em comparação a outros países. Mas é sempre bom lembrar que essas pesquisas, elas são importantes porque elas tentam abarcar a leitura de uma forma geral que dificilmente é abarcada, né? Dificilmente a gente consegue contemplar uma pesquisa sobre a leitura de uma forma geral. Contudo, se deve ressaltar que essas pesquisas são uma média. Ou seja, tem gente que não lê nada e tem gente que lê muito. Então, se você pega uma pesquisa que diz que esse jovem não lê, você pega uma porção de jovens que lê muito e uma porção de jovens que não lê nada e faz uma média, né? Também saiu, não estou querendo fazer polêmica aqui, mas, por exemplo, saiu a reportagem de todo mundo apavorado que a Kéfera foi comparado ao Machado de Assis. Mas aí você presta atenção e lê a pesquisa. E aí a pesquisa pedia para as pessoas citarem um nome que viesse à cabeça de um livro que elas tinham lembrado. Então você pode pegar um livro que você lê, ou você pode pegar um livro que você viu na fachada, na vitrine de uma livraria, ou que viu uma reportagem sobre, um post sobre. Então é sempre bom prestar atenção nisso, né? E não levar, digamos assim, ao pé da letra essas pesquisas. Porque essas pesquisas elas desconhecem as pessoas que eu pesquiso, né? Que são os booktubers. Então, você pega hoje, por exemplo, o mercado editorial, tá? Deixa eu frisar aqui que eu não entendo nada de mercado editorial. Eu só pesquiso mercado editorial porque tem relação com a minha pesquisa. Mas o mercado editorial, ele sabe que, por exemplo, de fato, esse jovem, ele não lia lá pelos anos 90, anos 2000, não lia muito. Mas aí, 2000 e pouquinho, 2000, se não me engano, aconteceu uma coisa.
Você sabe o que é? Isso mesmo. Acertou quem falou a publicação do Harry Potter. Então, o Harry Potter ele muda o cenário completamente da leitura. Tá? É perceptível que ele mudou não só, digamos assim, a literatura infanto-juvenil, né? Foi uma nova etapa da literatura juvenil, como mudou uma geração inteira de leitores. Então, eu analisando os booktubers e a leitura de uma forma geral, dentro do universo da internet, né, dentro das redes sociais, você percebe que esse jovem é a geração Harry Potter. E as editoras sabem disso. As editoras sabem que após o Harry Potter, né, houve uma nova geração de leitores, porque o Harry Potter ele foi o iniciante, digamos assim. Né? Por exemplo, você pega o adolescente ou a criança que começou a tomar gosto pela leitura com Harry Potter. Essa criança, esse adolescente já é um jovem adulto hoje, né? Por exemplo, eu comecei bem tarde, eu comecei a ler Harry Potter com 15 anos. E hoje eu tô com 31. Então, são 15 anos, né? 15, 16 anos de uma nova geração de leitores. E o Harry Potter, ele não, digamos assim, ele não foi um fenômeno ímpar. Ele foi só o início de um novo hábito de leitura. Né? Depois vieram, por exemplo, os fenômenos do Crepúsculo. Depois veio, hoje atualmente, o fenômeno é o John Green, né? Os Jogos Vorazes, Divergente, Convergente, Insurgente, Cidade dos Ossos, Maze Runner. Tem alguns até que eu nem sei o nome. É muita coisa que eu mal consigo acompanhar. Fúria Vermelha, não sei o que Dourada. Então, é um ramo que tomou uma nova proporção a partir do Harry Potter. Então, tomando por base as pesquisas e o universo que eu, digamos assim, investigo, esse leitor lê, esse leitor jovem lê. Lembrando de novo, tem gente que não lê nada e tem gente que lê muito, isso independe da idade, tá? Agora você me diz, esse jovem só lê Crepúsculo, só lê Harry Potter, só lê Cassandra Clare. Primeiro, quem estuda literatura sabe que a gente não classifica. Não tem uma coisa melhor, uma coisa pior. Tá? Se a pessoa está lendo, isso já é muito bacana. Claro que tem os clássicos na literatura e tem livro que não valeu a árvore que foi cortada. Mas a gente não classifica e não categoriza leitor. Contudo, no entretanto, né, há um senso comum de que clássicos são importantes, né, são relevantes para a vida literária. E sim, esse jovem está começando a ler clássicos. Você vê, por exemplo, os booktubers. Há infinidades de resenhas, né, de vídeos sobre John Green, sobre Harry Potter, sobre agora Jojo Moyes, que tá no boom do Como Eu Era Antes de Você, que vai sair o filme. Mas você também tem um universo, né? Você também tem leitores que lê Dostoiévski, que lê Tolstói, que lê Proust. Ou seja, o leitor ele precisa de ter uma iniciação, ele precisa começar de algum modo. Né? Agora, você pegar uma pessoa, né, um adolescente de 12 anos e botar para ler Machado de Assis, né? Eu adorei o Alienista. É do Machado de Assis, né? Mas, assim, não sei se eu teria gostado do livro quando eu tinha 12 anos. Então, esse adolescente, esse jovem, ele lê, sim, as coisas relacionadas para a idade dele, né, o jovem adulto, e começa também a ler a outros ramos, outros tipos de leitura. Né? Então, a gente percebe que os youtubers, os booktubers e esses leitores jovens, eles começam num patamar, digamos assim, né, num conjunto, e vão ampliando esse campo de leitura. Hoje, por exemplo, uma das práticas que tem acontecido
é esse jovem começar a se aventurar a ler calhamaço. E não é coisa de jovem ter medo de livro grosso. Todo mundo tem medo de ler um livro com 500 e poucas páginas. Então essas pessoas elas começaram a fazer algumas práticas, né, para conseguir ler esses livros. Ou dividem pouquinho por mês, ou leem em conjunto com outros leitores. Uma das coisas que acontecem é buddy rights. Buddy rights. É o amigo leitor, tá? Desculpa a pronúncia, porque o inglês é cagado. Tá? O que eles fazem? Eles combinam de ler um determinado livro. E às vezes combinam de ler até as páginas determinadas. Então você lê um livro com uma outra pessoa. Isso serve para você tanto conversar sobre a leitura com essa pessoa no decorrer, né, do que tá lendo, não precisar esperar o final do livro, tanto para ter uma motivação a mais para terminar esse livro. Então hoje você tem clubes da leitura, por exemplo, para ler Os Miseráveis, né? E o pessoal organizou a ler um capítulo por mês. Você também tem ações de leitura pelo Twitter, né? Os leitores combinam. Vamos ler 30 páginas hoje. Eles saem do Twitter, vão ler as 30 páginas e voltam para o Twitter para comentar sobre o que eles leram, sobre o que eles acharam daquela leitura. Agora você me pergunta, a prática da leitura em si mudou? Eu acredito que não. Mesmo com tudo o que aconteceu, né, com YouTube, internet, não. Essa relação de eu e o meu livro, né, lendo sozinho através dessa leitura silenciosa que aconteceu, né, foi essa primeira revolução que aconteceu depois do Gutenberg. As pessoas começaram a ler sozinhas e quietinhas. Eu acredito que isso de fato não mudou. O que mudou foi o que acontece antes e o que acontece depois. Então, o âmbito, o universo da leitura, ele está incrivelmente enriquecido. Hoje existem diversas práticas que acontecem em volta do livro e são coisas que muita gente desconhece, tá? Então, as pessoas conversam sobre livros, as pessoas fazem vídeos sobre livros, principalmente os jovens, fazem metas, melhores livros do ano, piores livros do ano, fazem clube da leitura, se organizam para ler de fato. E muitas vezes as pessoas não conhecem esse jovem, não conhecem esse leitor. Então, eu como pesquisadora, estou dizendo aqui, existe sim um grande número de leitores jovens no Brasil e no mundo. Tá? Esse jovem, ele é conectado, ele não deixa de estar na internet, ele não deixa de estar no celular, ele não deixa de estar nas redes sociais. Só que isso não tem impedido ele de ler. Muitas vezes tem incentivado ele a ler. Então, a gente vê que esse jovem, ele participa de um grupo e às vezes é a leitura, é o livro que vira o tema da conversa. Ou às vezes é a leitura ou o livro que coloca ele nesse grupo. Então, sempre é bom perceber que às vezes a gente generaliza demais. Então, se eu tenho uma coisa para deixar dita aqui não vamos generalizar. Tem gente que de fato não gosta de ler, né? Não se sabe porquê. E tem gente que gosta de ler muito. E isso acontece tanto com jovens, e quanto com adultos, e quanto com idosos, né? Outra coisa, a gente não classifica o leitor. Ele é um leitor ruim porque lê Paulo Coelho. Ele é um leitor bom porque lê Machado de Assis. Não existe classificação, né? Se você começar com preconceito literário antes de ler, é mais um entrave para a gente cada vez ler menos. Então, quando os booktubers eles desmistificam esse universo, olha, se você não quer ler Machado de Assis, tudo bem, tem esse livro aqui sensacional, que você pode gostar. Então, isso de uma forma incentiva a leitura e movimenta, digamos assim, esse universo de leitores.
Então é como se os booktubers eles desmistificassem esse campo literário que a gente pensa que é erudito, que é longe, que é distante, principalmente os jovens que não têm muito contato, que o pai ou a mãe não é leitor, que isso é de suma importância para a vida dele enquanto leitor. Então, se falta o pai, se falta a mãe, se falta um professor para dar o gostinho da leitura, se falta um amigo, tem os booktubers, né? Ou seja, ele tem à disposição um universo de leitores que diz assim, se tu gostou desse livro, tu pode gostar desse outro aqui. E assim ele vai emendando um livro no outro e acaba se tornando um leitor assíduo. Ai, eu acho que é isso, eu falei demais. Beijo, Rômulo, obrigada pelo convite. Desculpa a bagunça do meu quarto, tchau.